Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu uma casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Nesse Evangelho, o Senhor fala algo duro e preciso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele ainda complementa: naquele dia muitos virão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E então eu lhe direi publicamente, jamais vos conheci. Veja bem, a fé, a vivência da fé, ela tem uma dupla dimensão. Ela tem aquela dimensão interior, que é a principal, que acaba se traduzindo na dimensão exterior. Então, aqui, essas pessoas no Evangelho, que Jesus está falando aqui, já antecipando o que seria um juízo, final, ou o julgamento pessoal de cada um. E aí ele mostra a pessoa argumentando: olha, foi em teu nome que eu profetizei, olha, eu expulsei demônios em teu nome, olha, nós fizemos milagres em teu nome, ou seja, coisas exteriores. Então, a fé, ela não vive de exterioridades. A fé não se sustenta na exterioridade. É claro que Jesus está falando para fazer a vontade de Deus, para colocar a vontade de Deus em prática. E você me perguntaria, Frei, mas fazer a vontade e colocar a palavra de Deus em prática são coisas exteriores. Sim, mas antes de se tornar algo exterior, antes de botar em prática aquela palavra, ela tem que ecoar no meu coração. Ela tem que mexer comigo. Ela tem que me colocar em crise. Ela tem que fazer eu refletir. Ela precisa ser meditada. Ela precisa ser ruminada. Ela precisa ser absolvida. Eu preciso acolher essa palavra na minha vida e deixar com que essa palavra faça eu repensar o meu viver, as minhas atitudes. É a partir daí que a palavra de Deus vai causar um incômodo, vai provocar uma crise
E essa crise, uma crise boa, vai fazer com que eu, na ação do Espírito Santo, tome atitudes novas, mude a minha vida, renove o meu viver, mude o meu proceder. Então, não é uma questão meramente de cumprir preceito, de cumprir norma, de cumprir lei, de cumprir rito. Isso somente não basta, porque eu posso cumprir o preceito e não concordar com aquilo. Eu posso cumprir o preceito e simplesmente estar dando uma mentalidade mágica para aquilo, achando que bastou cumprir o preceito para tudo estar bem. Eu posso cumprir o preceito e a lei para tentar agradar, mas no final das contas eu não sou muito de acordo com aquilo. Então, não basta só viver de exterioridades. Para que de fato nós possamos pôr em prática a vontade do Pai que está nos céus, nós precisamos acolher, guardar, meditar, ter contato com essa palavra, com essa vontade, com essa verdade de Deus, e deixar essa verdade de Deus ir renovando o nosso coração. Do contrário, nós vamos viver de exterioridades. Vamos fazer coisa para o outro ver, mas no nosso interior nada mudou. No nosso interior não houve uma conversão. E é por isso que Jesus, num outro trecho do Evangelho, fala: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então é preciso que o nosso coração esteja próximo de Deus. Que nossos desejos, vontades, que haja em nós uma sincera busca. É claro, também vamos ser sinceros. Geralmente, para a maioria de nós, pôr em prática a vontade de Deus, a palavra de Deus, vai ser difícil, vai ser um desafio, e nós não vamos conseguir colocar em prática a imperfeição. Vamos sempre ter uma falha, um erro, uma contradição, porque a nossa natureza humana, ela, afetada pelo pecado, é fraca e ela acaba falhando. Tanto é que Jesus sabe disso, que ele nos deu o sacramento da confissão, para exatamente poder ali ser um auxílio, um socorro para ele nos perdoar, para ele nos ajudar a levantar das quedas, das nossas contradições, dos nossos erros. Mas é preciso que haja um esforço sincero, verdadeiro, autêntico da nossa parte. Então, meu irmão e minha irmã, que nós, à luz desse Evangelho, possamos ter mais contato com as coisas de Deus, meditá-las, praticá-las a partir exatamente dessa intimidade que eu tenho com Deus, a partir de algo que já eu interiorizei. Aí sim, aí eu vou colocar em prática, e aí eu vou colocar em prática. Será um autêntico testemunho, será como diz até o próprio Evangelho, né? Será um falar com autoridade, um viver com autoridade, porque aquilo que eu estou vivendo já é fruto de uma mudança interior, que é a primeira que precisa acontecer. Espero que você esteja fazendo esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.